Olá, olá, voltamos. Estamos de volta. Olá. Vou baixar um pouquinho aqui. Semana da Produtividade no ar. Estamos de volta, Vamos lá, essa semana toda aí com uma programação bem bacana para quem gosta do tema gestão do tempo e produtividade pessoal. Nessa semana nós falamos já sobre algumas dicas, algumas técnicas importantes que estão dentro deste tema, gestão do tempo e produtividade pessoal. Cada dia, começando pela terça-feira, trouxe aqui para todos vocês algumas dicas valiosas, algumas técnicas poderosas que a gente pode absorver em nosso dia a dia. E hoje trouxe dois assuntos especiais aqui. O primeiro é lista de tarefas, né? A gente vai entender um pouquinho melhor, quero saber como é que vocês estão organizando a lista de tarefas de vocês. Vou trazer um ponto bem importante aqui, a gente precisa fazer isso de uma forma mais organizada, mais estruturada e não apenas uma lista de itens a ser feita. E no finalzinho também vou deixar uma dica de ouro contra a procrastinação, né? Procrastinação é algo que assola todo ser humano, todos nós somos procrastinadores por natureza. Então vou deixar aqui ao final também uma dica muito bacana sobre esse tema. Então, para quem gosta aí de gestão do tempo, gosta de ser um adepto aí de alta produtividade pessoal, fica comigo que a gente vai falar sobre isso nesta live de hoje, assim como nas demais lives que já estão lá na minha timeline, a live da terça, a live de ontem e também as lives seguintes que eu vou fazer aí na sequência. Bom, vamos lá, gestão do tempo e produtividade pessoal é um tema que eu adoro, pratico isso já tem quase 10 anos, né? Mergulhei a fundo de cabeça no momento da minha jornada profissional, onde eu precisava me especializar, precisava me encontrar tempo dentro da minha jornada pessoal, né? Para poder colocar isso em prática. Então, à medida em que eu fui me aperfeiçoando, só dar um play aqui no meu áudio. À medida que eu fui precisando me aperfeiçoar para ascender na carreira, eu encontrei neste tema, gestão do tempo e produtividade pessoal, técnicas que me ajudaram a crescer muito, né? E isso porque tinha um momento da minha vida que eu pensava, poxa, por que algumas pessoas têm uma entrega absurda, elas conseguem crescer de forma muito rápida, é uma crescente exponencial, enquanto que outras não estão no mesmo passo, né? Parece que algumas pessoas têm aí 36, 24, 48 horas, 36 horas do mesmo dia, de tanto que elas produzem, em detrimento de outras que aí parecem que, né, tem 12, 8, talvez 4 horas e nem isso. Então eu ficava muito intrigado como algumas pessoas conseguem, com toda essa turbulência, toda essa agenda atribulada que todos nós temos, como elas conseguem ser tão produtivas, né? Fazerem tantas realizações ao longo dos dias, das semanas, dos meses, enquanto que outras sempre estavam naquele mesmo patamar. E eu me enxergava naquele patamar de estagnação, né? Sempre tentando, mas parece que nunca virava a chave. Então foi quando eu encontrei este tema a partir de uma orientação de coach, né? Encontrei esse tema que eu adoro e sou fascinado, estudo, pratico há muito tempo e estou nesta semana da produtividade compartilhando um pouco disso, né? Que eu construí, que eu adquiri, que eu especializei nessa minha trajetória e estou compartilhando aí com todos vocês. Saudar quem já entrou, muito obrigado, um abraço para vocês. A Gabi, a Roberta, um abração. Vamos lá então. Primeira dica, primeiro tema de hoje, né? Lista de tarefas. Aí já trago a primeira provocação. Como você tem uma lista de tarefas para começar a conversa? Nem todo mundo tem, né? Você tem uma lista de tarefas? Bacana. Se você já tem, ótimo, já deu um primeiro passo, né? Eu conheço pessoas que não têm uma lista de tarefas. Beleza? Então, se você já tem uma lista de tarefas, é um primeiro passo importante para a tua produtividade pessoal, né? A maneira como você se organiza para realizar atividades que te levem a uma entrega final, te levem a um objetivo.
Beleza, e o ponto que eu trago aqui é o seguinte: se você já tem uma lista de tarefas, como que você está gerenciando isso? Você acha que você tem uma eficiência confortável com isso? Né? Você sente que o seu sistema tá bom assim? Ou talvez ele possa melhorar um pouco? Você se sente perdido em algumas vezes de olhar para aquela lista de tarefas e, poxa, por onde que eu começo? Ou qual delas será mais importante realizar nesse momento? Aí a gente está falando de um outro aspecto que é como é que eu priorizo isso, né? E aí um outro ponto, você tem alguma forma de agrupar essas tarefas ou simplesmente cria uma tarefa, enche de post-it lá o teu quadro, a tua parede e aí vai realizando à medida que isso vai acontecendo, né? Então essa é a primeira provocação, né? Você tem uma lista de tarefas? Sim, tem. Maravilha, ótimo. Primeiro passo para a produtividade. A segunda provocação é, você está agrupando isso num contexto? E aqui já vem a minha primeira contribuição. A gente precisa, é uma maneira mais eficiente e eficaz quando a gente agrupa todas essas atividades por contexto. Vamos pensar por projeto. O que é um projeto, né? É um esforço temporário, ou seja, tem início, meio e fim, que a gente realiza para chegar num determinado objetivo, seja para criar um produto, um serviço, para chegar num resultado. Então, esse esforço criado nesse espaço de tempo, que é um projeto, ele gera muitas atividades. Quando um projeto grande. Quando é um projeto pequeno, ele também gera atividades, que podem ser 2, 3, 10 atividades, né? Não importa o tamanho, sempre vai ter, um projeto sempre tem atividades dentro. E então, quando a gente tem uma lista de tarefas, então, entendendo que todos vocês já têm uma lista de tarefas, né, que revisa isso todos os dias, a melhor forma, a forma mais eficiente e eficaz de lidar com essa lista de tarefas é agrupando-as por projeto, né? Ou seja, eu preciso entender quais delas fazem parte do mesmo contexto. Aí eu posso colocar um nome para esse contexto, que é o nosso nome de projeto. Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero fazer um curso digital sobre PowerPoint. Vamos lá, um exemplo bem simples aqui. Isso é um projeto, né? Eu realizar esse curso, eu me especializar um pouco nessa ferramenta, é um projeto. Então, talvez eu precise, se eu pensar isso como projeto, eu vou ter mais condições, inclusive, de identificar tarefas que até agora eu não identifiquei, porque eu posso pensar, poxa, quero fazer um curso de PowerPoint, beleza, eu vou lá, compro e faço, né? A gente pensa muitas vezes de forma muito ampla e acaba nos impedindo de avançar na velocidade que a gente poderia avançar. Então, quando eu começo primeiro ponto, entender isso como um projeto e aí começar a relacionar essas tarefas como um projeto. Segundo ponto, pegar tudo que eu já tenho de tarefa e agrupar por projeto. Isso é uma maneira muito mais eficiente de lidar com todas essas tarefas que chegam pra gente o dia inteiro. Eu tenho comentado nas outras lives que nós, profissionais economicamente ativos, na casa dos 30 aos 50 anos, a gente lida com um volume muito grande de projetos por ano. Nós lidamos com cerca de 30 a 120 projetos ano, dependendo aí do contexto que a gente trabalha. E aí eu tô falando de projeto, imagina se a gente multiplicar esse número por atividades, né? Então cada projeto carrega consigo várias atividades. E o que a gente tem de resultado com isso? A gente tem uma enorme carga de informações e tarefas que a gente precisa lidar com isso diariamente. Então, termos uma lista de tarefas é o primeiro passo. O segundo passo é a gente buscar sinergia de temas para que a gente consiga agrupar essas tarefas num contexto maior, que a gente pode entender isso como um projeto, beleza? E ainda a gente tem uma oportunidade aqui de quando a gente agrupa, a gente pode inclusive saber identificar se tem tarefas que estão faltando, porque elas vão surgir, isso vai acontecer ao longo do caminho. Quando você, por exemplo, for fazer esse curso de PowerPoint, você vai ter essa necessidade de realização de tarefas intermediárias, ela vai aparecer para você, você vai lembrar disso em algum momento, ou alguém vai te lembrar, ou a circunstância vai te lembrar que isso é necessário. Então, você precisa
você precisa entender esse contexto todo para que você tenha uma melhor eficiência da forma como você lida com as suas tarefas e atividades dentro deste contexto. Então a primeira dica é essa, tá? Procurem não só ter uma lista de tarefas, mas também agrupá-las por um contexto que a gente pode entender isso como projeto. Beleza? Vamos para mais uma, né? Agora a dica de ouro para quem é procrastinador. Né? Muita gente é procrastinador. Eu me sinto de vez em quando procrastinando algo. Claro que daí eu tenho algumas técnicas que me ajudam nisso, né? Mas em um passado já fui bastante procrastinador. O ser humano por natureza, a gente tem essa característica. Então é difícil não procrastinar. Mesmo eu que pratico gestão do tempo há quase 10 anos, de vez em quando eu me pego procrastinando em alguma coisa, e aí eu faço eu me policio e eu procuro atravessar por esse momento trazendo uma das técnicas que eu conheço, tá? E eu quero deixar uma técnica muito bacana que eu faço ela quase que toda semana, né? Eu já tá na minha rotina de como eu lido com as coisas, que ela ajuda muito na questão da procrastinação, que é quando você tem uma tarefa, geralmente a gente costuma vamos falar assim, quando a gente quer chegar num resultado, né? A gente quer chegar num resultado. Geralmente a gente subestima o número de atividades que eu vou ter para chegar naquele resultado. Só que o nosso cérebro, ele é muito superior, ele sabe muito mais do que aquilo que a gente acha que ele sabe. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um resultado que eu quero chegar, que a gente faz um cálculo mental de quanto tempo eu vou investir nisso, o nosso cérebro tem uma melhor métrica de fazer isso. Ele sabe um pouco mais com exatidão de que você não vai ter só aquele tempo que você está pensando, você vai ter muito mais esforço, muito mais tempo empreendido. Então, uma das coisas que nos fazem procrastinar é subestimar o tempo que eu vou levar para realizar uma tarefa. Então, um exemplo, eu preciso, que aqui no meu caso, né, geralmente eu preciso construir apresentações vou citar o PowerPoint de novo, né? Geralmente eu preciso construir determinadas apresentações para falar sobre determinado assunto e eu vou utilizar isso num evento, seja presencial, seja online. O ato de criar essa apresentação eu já considero um projeto, porque são várias etapas menores que eu vou ter ao longo do caminho e que eu preciso vencer para que eu tenha minha apresentação pronta, finalizada e validada. Só que muitas vezes eu sou, entre aspas, enganado a pensar que, poxa, eu vou sentar, eu já domino o tema, então eu sento, eu abro meu PowerPoint, eu construo minha apresentação e um outro dia eu reviso e tá tudo certo, né? Se eu tiver o tempo necessário para isso. Acontece que não é tão simples assim. A gente tem várias etapas intermediárias que são importantes e que demandam um certo tempo. Se eu tiver uma agenda liberada, uma tarde liberada para poder fazer isso, obviamente muito provavelmente eu vou finalizar essa apresentação. Mas aí eu estou falando de uma tarde liberada. 4, 5 horas, 6 talvez, né? Se eu estou precisando fazer um conteúdo novo. Agora, na agenda atribulada que a gente tem no dia a dia, é impossível a gente ter uma tarde liberada, mesmo finais de semana, né? Compromissos, família, lazer, enfim, é bastante difícil. O que é mais fácil? E aqui que vem a minha dica de ouro. O que a gente precisa fazer para vencer? E aí eu dei esse exemplo aí desse PowerPoint que eu preciso construir, porque muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu precisava construir aquela apresentação e eu ficava adiando, porque, poxa, agora não tenho tempo, poxa, agora não vou conseguir, poxa, agora eu preciso me concentrar no tema, poxa, eu preciso estruturar melhor o roteiro. Então eu ia empurrando isso para frente e chegava um momento que batia o desespero, poxa, eu tenho que fazer esse negócio acontecer, né? Então, aí que vem a dica de ouro que eu quero compartilhar com vocês. O que a gente precisa fazer? A gente precisa quebrar isso. De novo, voltando lá no contexto de projeto,
Quem não assistiu, né, depois da live vou deixar no timeline ali, você pode pegar o iniciozinho para se contextualizar melhor do que eu estou falando aqui. A gente precisa entender isso como um projeto. E aí, entendendo isso como um projeto, eu preciso estabelecer quais são as tarefas intermediárias e assim eu tenho uma melhor visão holística sobre isso. Eu tenho que ter uma visão sistemática, de início ao fim. Porque isso me deixa mais confortável para entender como que eu encaixo isso na minha agenda, por exemplo, né? Vamos aos exemplos práticos, ainda dando esse exemplo de que eu preciso construir uma apresentação. Eu geralmente aqui, o que eu faço? Eu quebro essa atividade em 5 ou 6, às vezes até 7 ou 8, dependendo do tamanho da apresentação, dependendo do conteúdo que é. Porque daí eu consigo encaixando essas atividades menores na minha agenda durante a semana. Eu tenho aqui 30 minutinhos aqui que sobrou, eu tenho mais 20 que sobrou aqui, eu tenho um deslocamento de automóvel que eu posso ir pensando, roteirizando, né? Então eu vou encaixando essas atividades menores dessa minha apresentação final em PowerPoint que eu preciso concluir ao longo da minha semana. Quando eu chegar lá no final, o tempo que eu vou precisar para finalizar esse trabalho é infinitamente menor, 80% menor do que se eu pegar e fazer tudo isso de uma vez só. Então, neste caso, o que eu faço? Eu crio uma tarefa, escolher o tema, roteirizar a apresentação, definir o template, estruturar as sessões, os capítulos, concluir o primeiro rascunho, concluir a versão 1, depois validação e final e encerra, né? Então, desta forma, e eu já testei isso em várias outras coisas, funciona demais. Esta é uma excelente forma que a gente tem de vencer a procrastinação, uma excelente forma, né? É a mesma coisa que a gente, por exemplo, às vezes está com o pneu gasto do veículo, né? A gente vai adiando, procrastinando aquilo, e chega um ponto que está só no arame e a gente ainda não encontrou tempo para trocar. Por quê? Porque não é só trocar o veículo, tem várias questões importantes antes disso que eu preciso me dar conta. Eu preciso fazer um orçamento, eu preciso definir qual é a marca, qual é o modelo do pneu que eu quero, eu preciso entender qual é a rede de concessionária que me atende, que tem aquela marca que eu quero, eu preciso entender quando que isso encaixa na minha agenda, eu preciso depois de escolher o fornecedor, eu preciso também buscar uma agenda que concilie com a minha, eu preciso entender quanto tempo vou precisar do meu carro parado, eu preciso entender se eu vou levar, se é a minha esposa que vai levar. Então tem muita coisa que me impede de fazer aquilo que eu preciso fazer, mesmo nas tarefas mais usuais do dia a dia, por conta de que eu subestimo quanto tempo leva, quanto de esforço eu tenho para fazer as atividades. Resultado disso, eu vou procrastinando, até que chega um momento e a coisa estoura e a gente fica só apagando incêndio, tá bem? Este e outros tantos temas eu trato dentro do meu curso, do meu workshop, né, de gestão do tempo e produtividade pessoal. Já fiz uma turma no mês passado, agora vou fazer outra turma neste mês. Este mês tem uma característica, é um workshop mais curto, né, são 4 horas só, onde os alunos vão criar o seu sistema de produtividade. Exatamente, eu vou compartilhar o meu sistema, o ABC de como é que eu faço no meu dia a dia. E os alunos vão poder ter acesso a isso e vão poder criar vão personalizar o seu sistema de produtividade, tá? Vai ser dia 15 de julho, aqui em Porto Alegre. Ele é presencial, mas depois ele tem 3 agendas online de mentoria para entender como é que os alunos estão indo, como é que você está conseguindo aplicar esse plano na prática, quais são as suas dificuldades, quais são as suas dúvidas, as suas oportunidades de desenvolvimento. Então, além do presencial, ainda tem 3 agendas mais de mentoria online. Fica o convite para vocês, tem o link na bio para quem quiser saber mais sobre o que é esse workshop, qual é a programação, tá? Acessa o link na bio que está ali bem certinho, tá bem? Aproveitando, quero fazer o convite para as próximas lives. Como eu comentei, estamos aqui na Semana da Produtividade e hoje à noite tem mais uma live, amanhã também, acho que amanhã tem 2 também, se eu não me engano, tá? Mas eu estou mantendo a programação aqui nos stories, estou mantendo a programação na timeline, tá tudo aí bem comunicado. Quem gostou, quem curtiu, né, acompanha aí, manda a tua dica, manda a tua dúvida,
de ler, de te ouvir, de saber como é que você está no momento atual, se você já está praticando algumas das dicas, das técnicas que eu dei. Recebi um feedback ontem da pessoa que adorou a técnica, a regra dos 2 minutos que eu passei. Né? Acho que eu vou retomar inclusive ela amanhã, porque ela é muito simples e nos traz aí um poder fantástico de poder avançar na nossa produtividade pessoal. Tá bem? Vejo vocês então nas próximas lives. Um abraço para os demais que entraram aí. O Vini Flaco começou, entrou, a Silvia, a Karina, então os outros que entraram, a Nath, quem mais? Silvio Ney entrou por aí, a Roberta, a Gabi, quem mais aqui? JK Vôlei, Sapucaia, olha aí, Silvia Maria. Mandar um beijo para minha esposa Lilian, que também entrou aqui. E é isso, gente, tá bem? Semana da Produtividade, vejo vocês aí nas próximas lives e as lives que já estão gravadas na minha timeline, tá bem? Abração, até mais.